Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí colocar mais um vídeo na nossa playlist falando sobre mediunidade. Há quanto tempo que eu não trago aqui no canal um vídeo falando sobre mediunidade, né? Vamos colocar mais um, já tem muitos, mas vamos colocar mais um, vamos lá. Olha, vamos conversar um pouquinho acerca desse livro aqui, O Transe Mediúnico, tá? De Carlos Bacelli. Vamos falar sobre mediunidade e obsessão, né? É um tema que é muito necessário ser conversado, né? Ser entendido, porque se reconhecer médium, né? É bom para uns, ruim para outros, né? Que não têm o conhecimento, mas a grande maioria das vezes a pessoa acaba entrando numa via complicada. É uma estrada muito larga e que pode levar à perdição, né? Então vamos conversar um pouquinho. Esse livro ele traz comentários sobre o livro dos médiuns, né? Que todo o Pentateuco Espírita, né? Ele traz um depósito de informações maravilhosas, muito conhecimento, muito bom, que eu acho, meu ponto de vista, de acordo com a doutrina de trabalho aqui da Casa de Oração, todo umbandista deveria ler o livro dos médiuns, mas não somente ler, estudar, de quando em quando folhear, estudar, porque são muitas informações necessárias para que todo umbandista tenha doutrina, né? A gente consegue entender que Allan Kardec trouxe grandes informações acerca do plano espiritual, né? A espiritualidade, o espírito de verdade, né? Trouxe muita informação importante para todo médium. Não importa se é espírita, se é umbandista, se é candomblecista, se é da quimbanda, mas todo médium deveria estudar o livro dos médiuns cotidianamente. Vamos lá. Questão 254, 2. O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é de aproximarmos-nos o mais possível da natureza dos bons espíritos. Capítulo 23 da Obsessão, Livro dos Médiuns. Então vamos lá, vamos trazer essa temática para dentro da Umbanda? Vamos lá? Eram muito sensitivos, infelizmente, há mais obsessão na mediunidade que mediunidade na obsessão. Em muitos sensitivos, né? Ele começa dessa forma. Em muitos sensitivos, infelizmente, há mais obsessão na mediunidade que mediunidade na obsessão, né? São poucos aqueles que se reconhecem médiuns, né? E a gente vê muitos irmãos aí no nosso dia a dia. O maior entrave no contato com o mais além não está na faculdade mediúnica propriamente dita, mas na intenção do medianeiro. E aí complica, e aí começa a complicação. Por quê? A maior dificuldade, né, não está ali na faculdade mediúnica, mas na intenção que aquele medianeiro tem. Ele vai fazer da mediunidade uma profissão? Vamos continuar. Os espíritos amigos sempre encontram recursos para superar as limitações do médium como instrumento. Todavia, não logram fazê-lo quando o problema é de ordem moral. Então, assim, muita coisa é vista aí, né, para aqueles que precisam trabalhar, mas utilizam a mediunidade como profissão. A espiritualidade vai auxiliando até certo ponto, de uma forma aí, né? A gente pode dizer. Mas o que acontece? Acontece que
moralmente começam a ter muitos deslizes, e é aí que está o problema, né? Por esse motivo, tais espíritos preferem insistir com um médium portador de certas deficiências como intérprete a perseverar ao lado daquele que, dotado de bela faculdade, não corresponde no que tange ao desinteresse e à vaidade. Vaidade, luxúria, orgulho são pragas da humanidade. E isso faz com que um médium se perca. Ele se perde no mundo da matéria, né? O material, quando é muito importante para um médium, há de se tomar cuidado. A gente tem que ter equilíbrio. Por quê? Precisamos da matéria, mas não devemos tornar a matéria algo mais importante do que o espiritual. Porque o que nos dá caminho é o espiritual. A matéria nos ajuda a caminhar nesse caminho. Porque se não fosse por isso, Deus não nos daria a oportunidade de ter tantas coisas materiais, né? Vamos continuar, ó. Embora limitado, o medianeiro de boa vontade, que persevera na intenção do bem, alimentando o desejo de ser útil à causa e ao próximo, aos poucos, coadjuvado pelos espíritos, consegue superar-se e surpreender os que dele nada esperavam. Então, assim, aquele que tem uma deficiência, né, que tem uma dificuldade, seja ela de social, seja ela física, seja ela, como eu posso dizer, uma deficiência não vamos falar em questão de intelecto, né? Vamos lá, porque muitos médiuns surgiram há tempos atrás que não tinham estudos, né? Como eu já disse para vocês, meu tio, né, que trouxe a Umbanda para dentro da nossa família, meu tio não tinha estudo, gente. Mal ele sabia assinar o próprio nome. Ele lia, mas lia pouco. Ele não entendia de tudo. O que ele aprendeu foi no mundo, porque ele não teve tempo para isso, né? Naquela época se trabalhava muito, né? Ele trabalhava na roça com a família. Depois teve que sair da cidade para ir trabalhar em outro local, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente que chama o outro de não inteligente, né? Mas vem cá, quem que não é inteligente? Aquele que vive na simplicidade e na humildade e assim pratica caridade? Ou aquele que se acha cheio de conhecimento e, na verdade, não usa o conhecimento para auxiliar ninguém? Só espera o monetário, né? Eu acho assim, precisamos trabalhar, precisamos ganhar o pão de cada dia, precisamos nos alimentar, às vezes pagar o aluguel, né, comprar roupas, porque não vamos andar sem roupas, né? Porém, tudo tem um limite, né, gente? Existem vários trabalhos caríssimos sendo feitos, né? Não questiono, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas para auxiliar as pessoas também. E não levar somente para o lado do financeiro, né? Eu lembro que quando um médico que me atendia, desde quando eu trabalhava, quando ele me reencontrou, ele disse assim para mim, né? Por que você parou de ir lá na clínica? Eu disse para ele, porque eu não estava com condição mais de pagar. Então, não tinha como eu ir. Ele falou assim, pois a partir da semana que vem eu quero você lá. Eu não vou cobrar nada de você, mas eu quero você lá. Para continuar o seu tratamento. Mas doutor, eu não tenho como pagar. Não, pode esquecer disso. Me deu o telefone da clínica novo e eu marquei.
Gente, foi um médico maravilhoso, ele que descobriu a tumoração na minha perna, era um médium, era espírita, era uma pessoa maravilhosa. Me operou, a gente descobriu que era uma tumoração no meu joelho, ele retirou aquilo tudo, né? Foi uma cirurgia que foi marcada assim, de uma sexta para terça-feira, sabe? Você vai lá em tal lugar, se é assim que eu vou te atender. E eu vou tirar, limpar isso aí, vamos ver. E aí, quando mandou para o laboratório, veio que era uma tumoração. E aí, ele falou assim, olha, isso daí você vai tirar de letra, a gente vai fazer umas radioterapia, me indicou uma pessoa, um médico, amigo dele. Eu fiz a radioterapia, mas não demorou, acho que nem 3 meses que ele me operou. Ele salvou minha vida. E aí ele foi passar por uma cirurgia e desencarnou. Na mesa de cirurgia. Uma cirurgia de coluna que ele foi fazer. Então, assim, ele era um médico muito conceituado, um ortopedista, traumatologista. Nossa, muito conceituado. Trabalhava no INSS, trabalhava em vários hospitais aqui da minha cidade. Pessoas ficavam esperando horas e horas para consultar com ele na clínica onde ele era sócio. E muitos eram gratuitos. Ele ganhava o pão de cada dia dele nos hospitais, em todos os lugares. Mas lá ele atendia aqueles que precisavam também. Vamos continuar. Se um médico pode fazer isso, por que um médium não pode? O médico trata o físico. O médium trata o espiritual. Vamos lá. Toda e qualquer faculdade mediúnica não se aprimora apenas quando o médium se encontra em estado de vigília. Então, a faculdade mediúnica não é só quando o médium está acordado no seu dia a dia ali. Durante o repouso, enquanto o corpo se refaz dos embates das lides cotidianas, o espírito do médium pode se desdobrar e, no mais além, receber instruções que lhe ampliam as possibilidades psíquicas. Todos nós podemos, durante o desdobramento do sono, ir receber orientações, auxílios, lições, aprendizados sobre mediunidade, sobre o trabalho mediúnico. E isso vai nos auxiliar a aumentar nossas possibilidades, a nossa faculdade mediúnica. Isso é verdade. Eu posso afirmar porque isso acontece comigo, tá certo? E é sempre o desenvolver da mediunidade. Não é porque é um pai de santo, uma mãe de santo, não é por conta disso que é um dirigente espiritual que ele não esteja mais evoluindo mediunicamente, porque sempre vai estar. Vamos continuar. E é mesmo muito comum que os médios em estado de desdobramento se exercitem mediunicamente neste outro lado. É muito comum. Quantos médiuns, por exemplo, não sonham estar concedendo passividade na condição de espírito parcialmente liberto do corpo? Quantos não se veem incorporados dentro de um terreiro de umbanda, dentro de uma casa espírita, dentro de um barracão de candomblé, em desdobramento? Nossa, eu sonhei que eu estava incorporado assim, assim, assim. E quantos não são aqueles que falam, nossa, eu vi você incorporado à noite num trabalho, você estava fazendo isso, isso e isso. Isso acontece, gente. Isso acontece. Assim como os cambones também trabalham, né? Então, assim, o trabalho existe no plano espiritual e isso nos auxilia muito, né? Quantos outros que são psicógrafos treinam a psicografia no mundo espiritual, aprendendo a trabalhar a sintonia também, né? Muitos médiuns caindo em transe durante o chamado sono recebem inspirações que, ao despertarem, passam a colocá-las em prática. Isso acontece demais comigo, demais.
tá? Eu falo isso para vocês porque a espiritualidade me dá todas as orientações. Quando eu acordo de manhã, é uma lista de coisa para fazer. Hoje foi um dia desse. Ó, hoje é dia, deixa eu ver aqui na folhinha, é dia 11. Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 11 de julho de 2024. E hoje eu acordei com uma lista de coisa para fazer. São exatamente, deixa eu ver aqui no meu o celular de retorno aqui. São 8h28 da noite. Eu ainda estou em função, trabalhando. Eu já estive na casa de oração hoje. Eu já acordei de manhã, já mandando mensagem para um monte de gente, já marcando consulente para o sábado, porque a espiritualidade me orientou, né? Cabocla Jurema deixou claro que ela queria conversar com o casal no sábado. E um monte de coisa para conversar com um monte de pessoas que são atendidas pela casa de oração, pelo WhatsApp, orientação para casa de oração, coisas que eu fui fazer lá hoje cedo, à tarde eu estive lá. Hoje de manhã eu passei fazendo um monte de coisas, compras, então assim, 8h29 agora já deve ser. E eu ainda estou aqui, por amor à Umbanda. Vamos continuar. Então, assim, o transe mediúnico pode ser de longa duração, de modo que a mente do médium permaneça sugestionada pela mente do espírito, que no momento oportuno saberá acioná-la. Então, no momento quando desperta, vai e aciona e você vai se lembrar do que é necessário, né? Porque na mediunidade assim não poderia ser se o é nos casos de obsessão. Então, por que somente espírito obsessor ia ficar levando o espírito para as zonas umbralinas aqui na Terra ou, né, na parte astral, para processos obsessivos, e os espíritos de luz não poderiam fazer isso? É lógico que pode, né? A rigor, a obsessão e mediunidade são polos opostos de uma situação quase semelhante, né? Se não, vejamos, aí vem uma citação, ó, Kardec conceituou a obsessão como sendo o império que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas, né? O controle que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Já quando procurou definir o médium, escreveu que é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, todos nós somos médios em maior ou menor grau. É isso que ele está querendo dizer aqui. E eu estou sempre falando isso para todas as pessoas que são consulentes aqui da casa, né? A diferença é que, na obsessão, esta influência é nociva, é prejudicial, é para adoecer, é para causar balbúrdia, caos na vida, é para o desencarne ali do médium, para que ele seja escravizado do outro lado. É essa a diferença. Com os espíritos de luz, é para o trabalho. Obsessão também é mediunidade, mas mediunidade não é obsessão. Eu vou repetir, preste bem atenção nisso. Obsessão também é mediunidade. Tem muitos assim internados em hospitais psiquiátricos. Mas mediunidade não é obsessão. Você ser médium não significa que você está obsediado. Você pode estar com espíritos de luz. Depende da sua moral. Todavia, os espíritos esclarecidos que de hábito se comunicam por este ou aquele médium podem induzi-lo ao transe dentro de um leque de possibilidades bastante amplo. Então, pode induzir uma pessoa que é médium ao transe de várias formas. Vamos lá. O transe mediúnico não se dá apenas como o fenômeno de alguém que aciona o interruptor e acende a luz. Puf! Não. Mesmo porque para que a luz se acenda, a energia há de estar ali,
na ponta do fio. Então, o médium tem que estar capacitado, tem que ter energia ali na ponta do fio, porque senão não adianta. O espírito não vai conseguir nada através daquele médium, né? A facilidade de certos médiuns estabelecerem contato com os desencarnados, principalmente para a recepção de mensagens edificantes, ocorre porque, em verdade, eles permanecem o tempo todo de prontidão. E são espíritos, né, encarnados que se propõem ao trabalho com espíritos de luz. Então, em se tratando da Umbanda, eu digo logo, você gosta da Umbanda? Você frequenta a Umbanda? Você se familiariza com a Umbanda? Tem afinidades com a Umbanda? Sim, eu tenho. Eu tenho. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você se considera um bandista? Você acha que é um bandista? Responda você. E aí eu vou te dizer, ser um bandista, ou um bandista ser humilde, é ser simples, não significa você ser pobre. Significa você ser simples e humilde em moral, em caráter, em personalidade. Significa que você respeita as outras religiões, seja o candomblé, seja o catolicismo, o evangélico, seja o espírita. Você respeita. Significa que você aprende com todas essas religiões tudo aquilo que é positivo e que enobrece o espírito, aproximando ele de Zambi maior, o nosso divino Pai Criador. Isso que significa ser um bandista. Significa sim estudar muito, porque sem o estudo você não se esclarece, você não se doutrina. E você não vai conseguir contato com seus espíritos se você não for um médium doutrinado. Você não vai conseguir contato com os guias espirituais que regem na sua coroa. Você vai ter muito mais contato, tendo uma moral baixa, você vai ter contato com espíritos obsessores. Então, pare e pense. Há poucos dias, eu estou lendo um livro, e nesse livro foi dito que a religião é como se tocasse aquele ser ali encarnado. A religião toca. Mas a pessoa precisa também tocar a religião. Não adianta frequentar a Umbanda. Não adianta ir toda semana lá no terreiro, no barracão de candomblé. Se você não se sentir naquela religião. E como é se sentir dentro da Umbanda? Como? Me sentir dentro da Umbanda é eu me entender que eu sou um bandista. Mas o que é ser um bandista? Eu posso aprender na Bíblia, eu posso aprender no Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso aprender no Livro dos Espíritos, eu posso aprender com os orixás, eu posso aprender no Novo, no Velho Testamento. Não é errado eu rezar o Pai Nosso, porque eu sou um bandista? Não é errado eu orar o Crê em Deus Pai, que reza na Igreja Católica, porque eu sou um bandista. Não é errado eu ouvir hinos evangélicos, porque eu sou um bandista. Eleva a minha vibração para com os espíritos superiores. É maravilhoso, é luz, é ferramenta de utilidade para você se conectar com os guias espirituais. Então, entenda, ou você aceita a religião para que você tenha um desenvolvimento mediúnico satisfatório, ou então você não consegue dar passos dentro da sua religião. Vamos lá, vamos continuar, tá no finalzinho. Eu falo muito, né, gente? Quando falar de mediunidade comigo é desse jeito, eu saio falando. Vamos lá. O médium é a figueira da narrativa evangélica.
convidado a estar apto a produzir, mesmo não sendo época de figos. Então, o médium, ele é uma árvore que pode dar bons frutos, mas para que ele dê bons frutos, ele precisa entender que ele faz parte de uma natureza. O médium precisa entender que ele faz parte de uma religião. Estar em uma religião não significa que você não acredita em nada das outras. Significa que você se familiariza mais com aquela ali. Mas que todos os outros conhecimentos adquiridos estão aqui no seu mental superior. Se os espíritos estão sempre preparados para os médiuns, por que os médiuns não teriam a obrigação de estar sempre preparados para os espíritos? A caridade maior parte de lá para cá. Eu, Ana Paula, não faço nada sozinha. Eu preciso da espiritualidade do meu lado. Na verdade, eles não precisam de mim, eu preciso deles para praticar aquilo que eu amo, que é auxiliar as pessoas, sem receber nada em troca. Às vezes, gente, você recebe até palavras duras, porque a pessoa não está bem, está em desequilíbrio, você recebe traições, você recebe fofoca sobre você nas suas costas, má interpretação, críticas. Vocês acham que é fácil estar aqui no YouTube colocando a cara aqui? Não é não. Isso é muito difícil. Eu sei quantos comentários eu já tive que apagar por intolerância religiosa aqui no YouTube. Eu sei quantos. Então assim, mas para mim não importa. O que importa é eu poder ajudar. O que importa é estar aqui no YouTube para ajudar com o conhecimento. Isso é que é importante. Isso é ser médium, é que se propõe a auxiliar. Vamos continuar, né? A verdadeira mediunidade não deve ser uma faculdade de intermitência, posta para funcionar quando o médium deseja ou lhe convém. A verdadeira faculdade não é para isso. Você tem que estar ali se dedicando ao trabalho. Ah, mas eu tenho muitos problemas, Paula. Eu tenho muitos problemas e aí não dá para eu trabalhar mediunicamente, não dá. Tá, tudo bem. Então ingresse em um trabalho assistencial. Você vai ser usado da mesma forma. Você vai estar auxiliando aqueles que necessitam, jovens, crianças, idosos, moradores de rua. Auxilie da forma com que você puder. Ah, Paula, mas o que acontece? Eu não sinto assim tão forte a espiritualidade, mas está num processo obsessivo. Por que você não está sentindo a sua espiritualidade? Porque você está sentindo muito mais obsessores. Você está se ligando mais àqueles que sofrem. Ah, não, mas eu faço minhas firmezas, eu firmo meu anjo da guarda, eu firmo meu Exu, minha pombagira, meus orixás, tomo meu banho de erva, defumo minha casa. Mas eu não sei o que acontece. Eu sempre estou meio triste, não quero ficar perto das pessoas. Às vezes está difícil, me convidam, né? As pessoas querem vir me visitar. Eu não tenho vontade de sair. E também não tenho vontade de ir na igreja, nem no templo, nem no terreiro, nem no barracão. E aí? Olha, eu vou te falar, se você não se sacudir para querer sair fora disso, elevar suas mãos para o alto, colocar o seu joelho no chão e pedir, clamar a Deus, clamar a Zambi maior, aos sagrados orixás, pelo amor de Deus, me enviem ajuda. Eu não quero ficar dessa forma. Eu posso te dizer que você está sendo a primeira a se obsediar, o primeiro a se obsediar. Isso se chama auto-obsessão. Quando você não luta para sair da situação que você está ruim. Isso se chama auto-obsessão. E daí vem a obsessão de fora para dentro.
que aí é o obsessor controlando aquilo que você mesmo já se contaminou. Então ele já começa a agir sobre você, usando todas as armas que você deu na mão dele. Não é melhor você dar armas, você dar instrumentos, vamos dizer, de uma forma melhor. Não é melhor você dar instrumentos para os guias espirituais que regem na sua coroa do que você dá para os espíritos que sofrem? Pense nisso, né? Mediunidade e obsessão. Então, assim, vou repetir a frase, ó. Obsessão também é mediunidade, mas mediunidade não é obsessão. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser vir fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, Família O Rei das Matas, deixa aí, dá uma olhada na descrição do vídeo, entra no nosso Instagram, deixa uma mensagem lá que a gente te adiciona no grupo Família O Rei das Matas. Temos também um estudo, né, de livros da esquerda, né? Estamos estudando o Guardião do Cemitério, né, através do WhatsApp. Se você quiser vir estudar com a gente, entra no nosso Instagram e deixa lá a mensagem. Outro grupo que a gente tem é estudando sobre mediunidade também, tá? Então, se você também tiver interesse, deixa lá no nosso Instagram, né, seu número de telefone, ou então eu te deixo o link lá para que você entre no grupo, tá certo? E não paga nada, tá, gente? Aqui nada de pagar, tá certo? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.